Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje é sábado, dia 22, agora é no horário de São Paulo 10h42, aqui é 9h42. Estou gravando aqui da cidade de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. E eu quero falar para você do entendimento avançado do Evangelho Eterno em comparação com os outros evangelhos, tanto de Jesus de Nazaré quanto o Evangelho de Paulo. A história de... Olha que interessante. Gálatas capítulo 4, versículo 21, fala daquela história de Sara e Agar. Paulo estava comparando a escravidão dos judeus lá em Jerusalém naqueles dias. Se nós não respeitarmos a época que Paulo falou isso, há quase 2000 anos, então o entendimento não atualiza. O entendimento fica sempre um entendimento velho, caduco e arcaico. Você consegue entender? A pessoa fica como se fosse um animal assim, que usa tapa, sabe aqueles cavalos que puxa charrete, que é chucro, que coloca tapa aqui, ele não consegue ver para a direita nem para a esquerda. O sol está de lado aqui, esse lado deve estar escuro, mas tudo bem que dá um efeitozinho. Mas está incomodando, o sol aqui é ardido aqui no Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul. Então, se não respeitar, gente, essa época, e o entendimento dessa história de Sara e Agar é perfeito para esse entendimento. É perfeito para esse entendimento. Mesmo aqui, ó, a distância de 1.100 quilômetros, eu não tenho sossego. Eu não tenho sossego. Tá? E como eu não vou conseguir, não vou ficar editando, porque não tenho um computador aqui para me editar, fazer corte, então os vídeos vão aparecer assim, eu atendendo um WhatsApp, é como se fosse uma live ao vivo. Como se fosse. Porque não tem, que nem eu tô gravando aqui, daqui eu já vou no celular. Aumentei os planos de internet já para mim, de dados, para mim já mandar do jeito que tiver. Então se de repente eu sair no soco com alguém aqui, vai sair no vídeo, tá bom? Vamos ler a historinha, abre sua Bíblia aí. A minha é aquela de capinha de couro que eu mesmo fiz, a minha NAA, a queridinha, a nossa queridinha. E deixa eu ver aqui, tá vendo? É assim que é. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, tá. A gente aluga salão de festa e tem festa hoje e amanhã. E as pessoas ficam ligando. Então vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo 21 em diante. Sara e Agar, alegorias das duas alianças. Veja que Paulo não alcançou no caso como se fosse a terceira aliança. No versículo 21, digam-me vocês, o que querem estar sob a lei? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, são figuras, são metáforas, são conjecturas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Vamos aqui. Quando ele fala essa Jerusalém atual, que esta é a Jerusalém atual, ele está falando para os nossos dias, para hoje, dia 22 de julho do ano 2021, ou Paulo estava falando isso há quase 2000 anos, hein? Cara pálida. Cabecinha de vento. Atualiza aí o software, atualiza aí a massa cinzenta. Paulo estava falando isso semana passada, mês passado, ou há quase 2000 anos? Aquela Jerusalém que estava de pé, nos dias de Paulo, estava gerando filhos para a escravidão, que eram os judeus. Que escravidão que eles estavam? Sob que escravidão? Sobre o legalismo de Moisés, sobre as leis, preceitos, mandamentos e ordenanças dadas a Moisés por intermédio de anjos no Monte Sinai. Atualiza aí.
Atualiza aí. Paulo estava vivo quando chegou o juízo, quando chegou o dia do Senhor, Apocalipse 1:10? Não, ele tinha sido decapitado. Paulo estava quando chegou o juízo, Apocalipse 14, versículos 6, 7 e 8, Apocalipse 18 e 10, e o principal, gente, principal eu vou falar agora. Aí ele continua aqui, ó, versículo 26. A Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque nos dias de Paulo não tinha acontecido o juízo, não tinha sido estabelecido ainda aqui, o que mesmo? Apocalipse, qual que é Apocalipse mesmo? Você sabe. 21, versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Captou? Que Paulo falou da Jerusalém lá de cima, e que aquela Jerusalém que existia nos dias dele é que gerava os filhos para a escravidão, que eram os judeus. Olha o entendimento do Evangelho Eterno. No ano 70 foi feito o quê? Apocalipse 21, versículo 1 em diante. Mas eu vou ler 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Versículo 3. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, onde Deus habitará. Você entende como é de fundamental importância a pessoa respeitar as épocas, respeitar a cronologia bíblica? Se não respeitar, vai ficar igual o pessoal da graça, só que está vivendo a graça. Porque eles dizem: não, meu fulano lá, ele vive a lei, ele está atrasado. E você, cara pálida, que vive a graça, hein? Pregada por Paulo aos gentios. Antes do dia do Senhor, antes do juízo. Por isso que para ele a Jerusalém era lá do alto. Por isso que a oração deles se referia a Cristo estar lá, Deus estar lá nos céus. Porque não tinha sido estabelecido ainda o Evangelho Eterno. Você vê como é maravilhoso, como é diferente o entendimento do Evangelho Eterno? Você vê como é de fundamental importância você entender o Evangelho Eterno? Senão você vai ser mais um religioso atrasado. Você vai viver na caducidade da letra. Você vai viver na época da pré-história. Você vai viver há 2000 anos atrás. Se você não respeitar os fatos já ocorridos. Se você não respeitar, você vai ser mais um atrasado. Você vai ficar igual o pessoal da graça. Lendo, tá vendo? A nossa mãe é Jerusalém lá de cima. Não, cara pálida. Não. A nossa mãe é Jerusalém em nosso espírito. No espírito de um viciado, no espírito de uma prostituta, no espírito de um pregador que usa a Bíblia para roubar e para mentir, para enganar. Porque a água e óleo não se misturam, espírito e carne não se misturam. Quando a pessoa está na carnalidade, praticando obras, ela estupra, ela mata, ela rouba, ela usa a Bíblia para mentir, para roubar as pessoas. É carne isso. Agora, quando você fala uma palavra dessa, você só pode falar uma palavra dessa pelo Espírito. Não tem como você falar do Evangelho Eterno de uma forma carnal, porque o Evangelho Eterno não tem nada escrito. Tem apenas evidências. E quem dá essa confiança, essa fé e essa coragem de falar do Evangelho Eterno é quem está em nós. É Ele que está disseminando, é Ele que está divulgando o Evangelho Eterno. Para as pessoas pararem de ser cabeça de bagres. Para as pessoas pararem de ser cabeça de vento. Para as pessoas pararem de ser pré-histórica. Ficar vivendo há 2000 anos atrás. Muito importante, hein? Ó, joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Falando da palavra de papai. Estou em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Que lugar maravilhoso. Tchau.